Olá, imortais! O clã romeno é um dos mais antigos de Crepúsculo, e um integrante deles nutre um ódio imortal contra os Volturi. Mas como isso aconteceu? Como ele foi transformado? E como ele ficou furioso ao não haver a luta contra os Volturi no encontro entre os Volturi e os Cullen? Essa é a história de um dos vampiros que é imortal há mais tempo na saga Crepúsculo. Bem-vindo à história de Vladimir, do clã romeno. Sabemos que o país Romênia não se chamava assim quando Vladimir surgiu, já que não sabemos a data de seu nascimento. Porém, sabemos que sua transformação aconteceu um pouco antes de 1000 a.C. Nessa época, essa região era chamada de Dácia, uma colônia do Império Romano. Por isso, seu local de origem é chamado de Dácia Proto-Romênia. O que também não é revelado quem o transformou e o porquê de dar a imortalidade a um rapaz de apenas 1,62 m de altura. Muito leve, baixo, de pele pálida e seca, como a dos Volturi. Como no filme seu cabelo loiro, quase chegando a ser branco. Já os seus olhos têm algo diferente do clã Volturi, pois mesmo que vermelho, eles são de um vermelho vivo e límpido. Sua personalidade é de alguém experiente, com uma dose de vingança, muito astuto e ambicioso, entretanto somente quando o assunto são os seus maiores inimigos, os Volturi. Esse desejo de vingança não o impede de ter um forte instinto de sobrevivência. Vladimir, junto com seu parceiro e amigo Stefan, foi um dos 12 membros que originalmente comandava o clã romeno, sendo o chefe de um clã de 4 membros, numeroso se considerarmos os padrões dos vampiros, quando uniu forças com os demais, criando a lei entre os vampiros, com seu grande e bem-sucedido clã, inspirando uma ideia de coexistência, com o intuito de aumentar o poder. Esse poder gerado em seu governo sobre os vampiros durou quase 1000 anos, com os romenos vivendo entre a ousadia e a decadência, que quase extinguiu seu clã para sempre. Seu reinado foi conhecido por serem temidos em um raio de quilômetros, por causa da exigência do trabalho escravo, além de abundantes sacrifícios humanos. E isso gerava revolta, de tempos em tempos, por parte dos humanos, que criaram exércitos para tentar acabar com o mal que chamavam de líderes demoníacos. Sendo inútil, todos os ataques terminavam em um banquete farto para os romenos. Já aqueles que eram obedientes, no caso dos seres humanos, poupavam-se da morte, e não do trabalho. E alguns indivíduos de sorte agradavam aos romenos o suficiente para conquistar a imortalidade. Isso chamou a atenção de um clã que não queria que sua existência fosse revelada e vivesse um equilíbrio para que não faltasse alimento para todos os vampiros no mundo. E com o clã romeno, isso era quase que impossível. Esse clã resolveu dar um basta para que a lei, ordem e governo vampírico mudasse de mãos, já que a ideia era esconder sua existência dos humanos, e isso era motivo de deboche para o clã romeno. E assim, após a guerra entre vampiros, um clã saiu vitorioso, e este clã, a partir de agora, ditava as regras, conhecidos como os Volturi, tomando de vez o poder. Mesmo com tanta desordem, após terem derrotado os romenos, os Volturi copiaram muitos aspectos da vida dos destituídos da Romênia, como a formação da guarda permanente, a residência fixa e a prática de, em vez de caçar, fazer com que as vítimas fossem até eles. A diferença era que os Volturi faziam tudo isso e se mantinham invisíveis aos olhos humanos. Mas quem pensou que eles iam deixar isso barato, já sabe que não. Então o clã partiu para criar um exército de mais de 100 novos recrutas, e estavam certos de que os Volturi dessa vez perderiam. Porém, o plano não deu certo, ocorrendo uma década depois de Aro ter incorporado Alec e Jane ao clã Volturi, e dessa vez com os irmãos na batalha pela primeira vez, causando a quase extinção do clã romeno, já que sobrou apenas Vladimir e seu amigo Stefan, pois estavam longe planejando e preparando uma armadilha para a esperada retirada dos Volturi, e com isso escaparam. Depois disso, a dupla desapareceu e nunca mais criaram vampiros para o clã romeno, esperando uma brecha do clã Volturi para realmente revidar. Como 2 sobreviventes da última derrota para os Volturi, eles já tiveram companheiras, cada um com a sua, é lógico. Stefan perdeu sua esposa na primeira batalha com os Volturi. Já a companheira de Vladimir sobreviveu à derrota inicial dos romenos. Entretanto, na última das muitas tentativas dos romenos de reagrupar-se, crescer numericamente e derrubar os Volturi, ela infelizmente foi morta por volta de 810 d.C., o que aumenta ainda mais a raiva que eles sentem pelo clã rival. E apesar de Vladimir e Stefan nunca demonstrarem suas habilidades vampíricas no livro, exibem incríveis reflexos físicos e habilidades de batalha nas adaptações cinematográficas, apesar da falta de poderes especiais, mostrando na cena em que eles conseguem evitar o ataque de Jacob e confundir a matilha, pulando em círculos em torno das árvores. E como uma boa dupla de amigos de longa data, se conhecem melhor do que ninguém, a ponto de Vladimir falar suavemente, com uma voz tão parecida com a de Stefan, que qualquer pessoa com ouvidos menos sensíveis que as de um vampiro presumiria que eles eram uma só pessoa
pessoa, além dos dois terem a tendência de terminar as frases um do outro. Depois de ouvir alguns rumores envolvendo os Volturi e a família Cullen, Vladimir e Stefan aparecem sem serem convidados no território Cullen, esperando que a polêmica causada pelo meio-vampiro Renesmee Cullen finalmente destrua os Volturi. Durante a sua estadia nas semanas anteriores à chegada dos Volturi, Renesmee achou a companhia deles fascinante. Bella, no entanto, os considera uma má influência depois que eles descreveram para a criança como eles arrancariam os olhos dos Volturi de suas órbitas, e posteriormente fez um esforço para limitar a exposição de Renesmee a eles. A partir de então, Jacob apelida Vladimir de Drácula I. Vladimir escolhe Alec como seu oponente caso haja uma briga, mas depois de terem testemunhado o crescimento de Renesmee, suas esperanças são derrotadas pela visão de Aro sobre a verdade através de Carlyle e Nahuel, no livro, diferentemente no filme, a qual a visão é passada por Alice. Então, não tendo batalha com os Volturi, embora eles fiquem surpresos ao ver seus amargos inimigos do lado de Carlyle, os dois ficam desapontados por não terem lutado contra seus rivais, mas estão felizes em ver a retirada dos Volturi após o confronto que seria interpretado como uma derrota para o clã mais poderoso nesse momento. Quem sabe Vladimir não consegue sua vingança nas próximas histórias de Crepúsculo, que está sendo escrito pela autora Stephenie Meyer, restando apenas lamentar que o ator canadense Noel Fisher, que interpretou Vladimir em Amanhecer Parte 2, não deve estar presente, no caso da série. Justamente ele que gostou de interpretar o vampiro nas telonas, dizendo o seguinte durante uma entrevista, abre aspas, "Eu adoro coisas de vampiros, adoro fantasia, ficção científica e todo esse tipo de coisa. Então é a minha cara. Essa foi outra coisa de sorte. Posso interpretar um vampiro durão de 3.000 anos. Isso é incrível." Fecha aspas. Bom, se é incrível para ele, imagina para nós, que produzimos esse tipo de conteúdo sobre romances sobrenaturais e de ficção científica. E melhor ainda, temos sua inscrição no canal, seu like e ainda mais o seu comentário aqui, digitando a palavra amizade, para entendermos que chegou até o final. E veja a nossa playlist dos personagens de A Saga Crepúsculo aqui nos cards da tela final. Pega a pipoca e boa maratona de vídeos. E como sempre, até a próxima!